Vamos lá continuar com a nossa série, pessoal, da formação de patrimônio através do mercado de capitais, participação do sistema financeiro, como o sistema financeiro é o reflexo organizado, sofisticado de grande parte da natureza humana, inclusive com suas disfunções. Então, os rudimentos sempre estiveram conosco, mas a gente não percebia o capitalismo de forma pujante, porque, bom, por vários motivos, né? Primeiro que pouquíssimas pessoas tinham excesso de capital, acúmulo de capital, pouquíssimas. Eram reis, comerciantes, burgueses, etc. Que nem, antes até da noção de burguesia, o clero, a igreja, etc. Era muito pouco. E o homem médio, ele vivia 35 anos. Então, assim, a noção de acumular. E outra coisa também, era difícil acumular, né? Como é que você acumula? Você matou um boi, você vai comer aquele boi, você não vai acumular ele para, né? Não era muito fácil você acumular. Tinha pouca coisa para consumir, tinha pouca produção. Um homem conseguia produzir quase só o que ele e a família dele iria consumir, a roupa que ele iria usar, quer dizer, era tudo fechado na força de trabalho que ainda não tinha sido amplificada pelas máquinas. E eu, assim, se você morre com 35, 40 anos, qual é o propósito de você acumular um patrimônio para uma aposentadoria? Você sabe que você vai trabalhar até morrer. E esse desenvolvimento industrial é que deu a impressão, e nesse caso eu concordo com a percepção de que o capitalismo irrestrito, né? Karl Popper chama de capitalismo irrestrito, e algumas pessoas chamam de capitalismo selvagem, aquele inicial da Revolução Industrial, é um horror. Mas o curioso, que inclusive vem se repetindo até hoje, é que o sistema, o marxista, são muitos no Brasil, o marxista ele tende a ver o mundo, né, como sendo determinado por uma superestrutura capitalista. Assim, todo o seu sistema de valores ele é determinado por aquele modelo capitalista. É uma forma simplória de ver as coisas, mas ele pensa dessa maneira. Porque eu chamo de simplório por um motivo interessante. Se alguém está me explicando que existe essa superestrutura que condiciona o meu desejo, o meu interesse, eu tenho, com certeza, você também tem, todo mundo tem noção de entender o que ele falou e de falar, tá, mas eu prefiro assim. Ou dizer, não, entendeu? Eu tenho, o meu maior interesse é no esporte, o meu maior interesse é no meu filho, o meu maior interesse é na religião. Você tem discernimento. Acreditar que as pessoas não têm discernimento para dizer assim, não, eu não vivo de forma, minha vida não é determinada por uma superestrutura capitalista dos homens brancos, de olho azul, barba branca e tal. O cara, por ser finalista, fatalista, ele acha que as contradições do capitalismo, que são muitas, primeira contradição do capitalismo, você reduz salário para aumentar o lucro, mas quando você reduz o salário, você ao mesmo tempo está reduzindo a remuneração do seu público-alvo, quem vai comprar o seu produto. Então, como é que você, reduzindo o salário do seu público-alvo, isso pensando em toda a economia, né? Você vai fazer com que o seu lucro aumente, porque menos gente vai ter condições de comprar. Assim, é uma contradição? É uma contradição, mas a gente já viu isso se resolver. Isso se resolve toda semana, todo dia. Isso aconteceu no Brasil recentemente. O soldador ganhava 12 mil reais por mês, um operador de guindaste 20, 25 mil reais por mês, entendeu? O cara gente com doutorado ganhava 5 mil, um cara com curso de 6 meses, 12 meses ganhava 20. Por quê? Porque não tinha quem contratar, o Brasil estava bombando, tinha um monte de obra e etc. Entendeu? Então, assim, é mercado, como qualquer coisa. Aí depois cai, depois sobe. Porque o cara é fatalista, ele fala, não, isso é uma contradição que vai culminar com uma revolução, com uma explosão, o sistema vai acabar, etc. Mas acabou não acontecendo, e a gente nem deveria estar discutindo esse tipo de coisa agora, mas está discutindo porque muita gente pensa assim, e o nosso país é extremamente pobre, porque muita gente pensa assim, porque muitos dirigentes do nosso país pensam assim, tá certo? Então, o que a gente vai falar, essa parte que eu falei agora, conclui
a minha intenção de mostrar para vocês que o ser humano combateu a escassez. Em essência, a economia é isso, né? A ciência econômica existe para explicar como o ser humano lidou com a escassez. Marx é só isso, só isso. Como é que o ser humano lida com a escassez? Economia, em essência, é só isso. As percepções dele, as percepções do homem primitivo, as percepções do homem antes de Cristo, as percepções do homem, sei lá, da Mesopotâmia, as percepções do homem no Império Romano, eram percepções que favoreciam o surgimento em algum momento de um mercado financeiro, de um sistema financeiro, de um mercado de capitais, de uma troca de capitais que é em essência o capitalismo. Em essência, o cara que tem excesso doando, quando eu falo doar aqui, vocês já sabem disso, significa que ele deixa você consumir no lugar dele e você retorna com juros no futuro. Isso é tão natural quanto defender a própria vida. Tão natural quanto falar assim, olha, eu não vou consumir hoje, mas se você quiser consumir o que eu estou te dando agora, você vai ter que me devolver, em vez de 5 vacas, você tem que devolver 6 vacas daqui a um ano. Entendeu? Tão simples quanto isso. Nós vamos entrar agora numa fase de mostrar... Isso me ouve. É importante isso que eu vou falar agora. A pessoa anticapitalista, a pessoa com viés marxista, e são muitas, elas têm uma visão de que o capitalismo é uma coisa muito ruim, muito má, excludente. Mas pensa, a contradição também tem um outro lado, né? Se eu pagasse mais, eu poderia ter mais vendas, né? Aquela lógica de as pessoas não querem o governo tal porque os pobres iam andar de avião. Olha, se você é acionista da Gol, da TAM, você quer que pobre ande de avião, você queria que mendigo andasse de avião. Entendeu? Se pudesse, todo mundo andaria de avião. E uma forma de você usufruir dos resultados disso é você ser acionista dela. Então, o que eu vou comentar, que a gente vai falar agora nos próximos vídeos, é o seguinte: o capitalismo, para se expandir, para que todo mundo possa participar, para que aquela pessoa que conseguiu uma moedinha a mais do que precisa também possa receber juros, também possa receber dividendos, ele criou uma sucessão de legislações. O capitalismo é uma sociedade contratual. Por isso que o respeito ao contrato é a medida... Olha que interessante. O respeito ao contrato é a medida do sucesso econômico e financeiro de um país. Porque o capitalismo, a geração de riqueza, é fundamental que você tenha respeito ao contrato. E vocês vão ver nos próximos vídeos como é que a gente criou um arcabouço contratual para que você, eu, as pessoas que não fazem parte da nobreza, do clero, etc., pudéssemos participar das benesses do mercado de capitais. Mas você não participa... Assim, quando você compra uma ação da Vale, você não é dono. O cara veio falar, mas quando você é acionista, quando você tem uma ação, 10 ações, 20 ações, você não manda na empresa. Vocês vão ver no próximo vídeo, talvez eu até retorne a isso, o tamanho da tolice que é pensar dessa forma. Quando você tem uma sociedade contratual, uma sociedade que, em tese, existe para proteger o interesse desses investidores pequenos. Então, o objetivo dos legisladores no capitalismo, nos países capitalistas, ao contrário dos legisladores de sistemas não capitalistas, era a participação na distribuição de riqueza. Mas agora, ninguém que não semeia, colhe. É evidente. Ok? Já a gente vai ver isso.